Então, o problema da aula passada, a coisa começava assim. Eu imaginava um certo país pequeno tinha um PIB de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões é um PIB bem pequeno mesmo, é PIB de país pequeno, tipo Croácia, Sérvia, Panamá, Lituânia, é por aí nessa faixa. Tá? Aqui na América do Sul tem alguns países com PIB bem inferior a isso. Né? Bom, continuando. No ano seguinte, o PIB deu uma subidinha, foi para 103 bilhões de dólares. Então, o que nós queríamos? Bom, primeiro, vamos supor que as condições políticas e econômicas do país vão permanecer estáveis nos próximos anos. Né? Não vai ter nenhuma alteração radical que mude o andamento da economia. E aí, isso, sem sofrer alterações significativas. Nada que altere o andamento da economia, que já vinha vindo. Então, em quantos anos o PIB desse país será de 120 bilhões? Essa é a pergunta. Eu modifiquei um pouquinho os dados da aula passada. Né? Quem estava lá, talvez lembre que mudou assim um pouquinho, só para ficar um pouco mais plausível. Bom, tá aí. Como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, colocar uma função que descreva o problema. Então, chamei de y de t, o PIB do país, em bilhões, t anos após o primeiro ano citado acima, aquele ano onde o PIB foi de 100 milhões. Então, o ano seguinte é o t igual a 1, depois é o t igual a 2, e aquele ano do PIB 100 bilhões é o t igual a 0. Claro? Então, olha lá, usando agora os dados do problema. Y de 0 é 100, né? Porque t igual a 0 corresponde àquele ano onde foi 100. Y de t é o PIB. Y de 1 é 103. Esses são dados do problema, ok? O que o problema pede é isso aqui. Queremos encontrar o ano, né, em que o PIB foi de 120 bilhões de dólares. Em linguagem matemática, queremos encontrar t, tal que a função y de t seja igual a 120. Aí o problema está ficando matematizado. Vamos deixar marcado esse aqui para a gente não se perder do objetivo. Olha lá, para poder equacionar isso, a gente precisa de alguma hipótese. Eu vou usar uma hipótese mais simples possível, para a gente não ficar aqui complicando muitas coisas. Agora, hipóteses, qualquer hipótese mais simples ou menos simples, ela pode sempre ser questionada. Alguém diz, não concordo, eu acho que você devia levar em consideração isso aqui ou aquilo ali. É sempre assim, tá? Então, não estranhem se vocês discordarem dessa hipótese. Até porque ela é bem simples, né? Mas ela dá um resultado razoável. Olha só, eu estou imaginando que a taxa de variação do PIB é proporcional ao próprio valor do PIB. A ideia era assim, quando o PIB for muito pequeno, não vai haver muita renda para reinvestir e incrementar a economia e fazer esse PIB aumentar. Então, ele deve aumentar pouco quando ele for muito pequeno. Agora, se o PIB cresceu, tem um valor grande agora, você tem mais dinheiro, mais capital disponível para incrementar a economia, para novas linhas de produção, etc., etc. Então, o PIB pode ter um crescimento numa taxa maior. Então, a ideia básica da gente vai ser essa, que a taxa de variação do PIB é proporcional ao próprio PIB. É uma ideia razoável, muito simples, mas o que nós queremos aqui é ser simples mesmo, tá? Olha só. Então, vamos colocar isso na função y de t, que dá o PIB a cada ano. Olha lá. Ou seja, y' é igual a lambda y. O que está escrito ali? Y' é a taxa de variação do PIB. Se ele é proporcional ao PIB, y' é proporcional a y. Ou seja, um é um múltiplo do outro. Isso é que são duas coisas proporcionais. Um é múltiplo do outro. Tá? Então,
ou logo, né? Agora eu estou querendo resolver aquela equação. Aquela equaçãozinha y' igual a lambda y, é uma equação simples, é uma equação de primeira ordem separável, que eu vou resolver, primeira coisa, escrevendo y' como dy dt. A variável dela era t, né? Então, olha lá. Agora eu separo as variáveis, viu? Y para um lado, tudo que tem t do outro. O t só aparece ali no dt. E agora já posso integrar. Né? Integrando, o que vai acontecer? Integral de dy sobre y é ln de y. Integral de uma constante lambda dt é lambda t mais c. Está aí. Se o logaritmo de y é igual àquilo ali, eu já concluo que y é igual a e elevado a lambda t mais c. Viram? Tá certo isso? Então, aqui, na hora que eu juntei a função que eu usei para descrever o problema com a hipótese, eu já consegui... Ah, ainda tem mais, ainda vou arrumar um pouquinho aqui. Olha só, aquele e elevado a lambda t mais c, eu separei em duas exponenciais. Né? Produto de e elevado a lambda t vezes e por e elevado a c. E, por sua vez, e elevado a c é uma outra constante, que eu vou chamar de c também. Agora sim, pronto. Eu consegui obter a cara daquela função y, que vai descrever como é que esse problema funciona. Ela vai ser algo desse tipo, de acordo com aquela hipótese, né? Eu tinha uma função e tinha uma hipótese. Aí eu juntei as duas coisas para obter qual é a cara, qual é o jeitão dessa função. E eu vou, inclusive, deixar marcado aqui, tá? Para a gente ter o registro. Bom, agora, essa função ela vem em termos de duas constantes, né? C e lambda. Como é que eu faço para descobrir essas constantes? Repara que ali em cima tem dados iniciais, né? Que a gente traduziu como y de 0 igual a 100, y de 1 igual a 103. Hã? Usando esses dados, a gente consegue descobrir as duas constantes. Olha lá. Como y de 0 é 100, né? Porque isso foi dado do problema, era o PIB no primeiro ano que apareceu ali, no ano 0. Aí eu substituo t igual a 0, o y, ali naquela funçãozinha que está marcada ali no quadrinho acima, aquela função y tem que dar 100. Ficamos assim, com 100 igual a c vezes e elevado a 0. E elevado a 0 é 1, vai dar c igual a 100. Olha lá, já saiu uma constante. Ó, a função agora eu sei que tem esse jeitão. Y igual a 100 vezes e elevado a lambda t. Marcando. Né? Repara que a gente está progredindo aí na história. O quadro anterior era constante, e elevado a lambda t. Agora nós temos 100 elevado a lambda t. Agora vamos procurar o lambda. Tem mais informação ali. No ano seguinte ao que deu 100 bilhões de PIB, o PIB foi de 103. Então, tá. O ano seguinte é t igual a 1, que vai dar um PIB, que é o y, igual a 103. Então, vamos lá. Y de 1 é 103, dado do problema. Substituindo naquela equaçãozinha ali, do último quadro, fica 103 igual a 100 e elevado a lambda. Agora, uma continha rápida vai dar o lambda para a gente. Vamos lá. E elevado a lambda é 103 sobre 100. E agora, logaritmo, né? Se o expoente do E é elevado àquele expoente igual a 1,03, é porque aquele expoente é o logaritmo de 1,03 na base E. É o ln de 1,03. Né? Essa é a definição de logaritmo. Logaritmo é o expoente, você põe na base para dar o número, lembra? Olha lá. Agora é só pegar a calculadora e ver quanto dá, né? Deu esse valor aí, aproximadamente 0,0296. E então, nós temos agora a função
a função PIB, a função Y, é perfeitamente amarrada. Olha lá. Y, aproximadamente, né? Daqui para frente eu vou considerar igual, esse vai ser o nosso igual, mas é aproximadamente que essas contas estão aproximadas, né? Aproximadamente 100 vezes E elevado àquilo ali. Tá? Eu levei o lambda ali para o quadrinho anterior, né? E vou marcar um quadro aí também. Pronto. Esses 3 quadros aí, essas molduras meio azuladas, elas mostram a nossa progressão aí no problema, né? Tá claro? E agora, o que eu vou fazer? O que falta fazer aí? Lá em cima está marcado, para a gente não perder o rumo. A gente quer saber quando é que o PIB vai ser de 120, se as coisas continuarem nesse andamento, o PIB for crescendo aos poucos e tal e tal. Olha lá. Vamos lá. Então, eu quero saber quando é que Y vai ser igual a 120. Aí eu substituo nesse último quadro aqui, da linha superior, aquele quadro que está marcado ali no... Né? Olha lá. Vai ficar 120 elevado àquele troço, ou melhor, 100 elevado àquele troço é o Y, é o 120. Então, agora uma conta fácil também. Olha lá. E elevado àquele negócio todo vai ser 1,2, né? 120 sobre 100. E agora, de novo, o logaritmo. 0, blá, 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 t, aquele expoente lá, é o logaritmo de 1,2. Calculo o logaritmo na calculadora, divide pelo 0,0296, vai na calculadora e o resultado deu aproximadamente 6 anos. Quer dizer, segundo esse modelo, em 6 anos, a gente, esse paizinho aí, paizinho no sentido de país pequeno, né? Não estou desmerecendo. Esse pequeno país vai ter um PIB de 120 bilhões. É pequeno, claro, não vai comparar com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a China, né? Mas, mesmo assim, está maior do que muito país por aí, viu? Tem países aí, nossa, aqui na América do Sul mesmo, que... Pois é. Bom, tá aí, 6 anos. Eu fiz um quadro que a gente pode ter uma ideia melhor, ter uma ideia, ver de outra maneira a gente chegar nesses 6 anos. Eu usei aquela função, a função que dá o PIB, que está logo acima do t igual a 6 anos. Tá? Olha lá, vamos lá. A função é essa. Eu estou considerando igual, é claro que esses resultados são aproximados, mas esse é o nosso igual, é essa aproximação que a gente obteve. Tá? E, a partir daí, eu quero ver quando é que vai chegar em 120. Tá? Quando é que o PIB vai chegar em 120? Nas nossas contas ali na página anterior, olha lá, deu aproximadamente 6 anos. Ali, quando você faz a conta, dá 6, um quebradinho. Então, aproximando 6 anos. Tá? Vamos ver como é que a coisa funciona. Olha aí. Vou fazer uma tabelinha, olha só, marcando o T e o PIB. Ano 0, lá em cima. 100, ano 1, 103, aí vai 2, 3, 4, 5, 6. Quando chega no ano 6, olha o ano 6 ali na tabela, dá 119,4. Não chegou a 120, mas está quase, né? Quando você vai para o ano 7, de acordo com aquela expressão, com aquela função ali, já passou muito de 120, né? Já está 123. Então, a quantidade de anos onde você aproximadamente vai chegar em 120, a melhor aproximação é 6 anos mesmo, né? Claro. Agora, se a pergunta fosse assim, quando que o país vai ultrapassar o PIB de 120? Aí seria o 123, que corresponde a 7 anos, né? Claro. Em que ano o PIB superará 120? No ano 7, né? É que quando você pergunta quando é que o PIB vai ser 120, muito pouco provável que algum dia o PIB, algum ano, o PIB iguale exatamente. Ele vai chegar ali perto, né? Mas igualar também é difícil, né? Então, teria 2 respostas possíveis.
No ano 6, ele está encostando no 120. No ano 7, ele ultrapassou, já com alguma margem, ultrapassou o 120. Tá? Só para vocês verem o resultado da conta ali, do y de t igual a 120, eu botei ele aqui, olha só. Y de t é aquela função, ficava aquela função igual a 120, aí você podia tirar o valor de t ali facilmente, ia dar t igual a aproximadamente 6,17, tá vendo? Os 6 anos não é suficiente para formar 120, tanto que a função y precisou de aumentar um pouquinho o 6 para chegar no 120, tá? Agora, é a melhor aproximação para a pergunta que foi feita, né? O dizer que foi aproximadamente 6 anos, né? 6 anos, pronto. Porque no ano 7 já passou bem do 120, né? Entenderam a ideia? Professor, eu fiquei com uma dúvida ali na derivada que você fez. Derivada? Lá atrás? Isso. Na outra tela? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Onde? Ali quando você... ou seja, derivada de y é igual a aquela constante vezes y. Nessas equações é muito comum usar o lambda, tá? É a letra grega, lambda, né? Por isso que eu usei. O que acontece é o seguinte, a hipótese é que uma coisa é proporcional à outra, tá? Y' é proporcional a Y, né? A taxa de variação é Y', o próprio PIB é Y. Então, eles estão proporcionais. O que acontece? Quando dois números são proporcionais, se você dividir um pelo outro, vai dar sempre o mesmo resultado. Tá? Por exemplo, sei lá, qualquer coisa. Não sei o que, A é proporcional a B. Quer dizer que A dividido por B dá sempre o mesmo valor, digamos, dá sempre 2. Isso significa que essas duas quantidades, A e B, mesmo que elas variem, se elas mantiverem a sua proporcionalidade, quando você divide uma pela outra, sempre vai dar 2. No caso geral, se você dividir uma pela outra, vai dar uma constante aí qualquer, lambda. Então, y', como é proporcional a y, a divisão dos dois vai ser sempre igual a uma mesma constante que eu chamei de lambda. Y' sobre y igual a lambda, passo o lambda para o outro lado, y' igual a lambda y. Respondi a sua pergunta? Ou não? Mais ou menos, porque eu fiquei um pouco, é porque você tirou isso meio, eu nunca imaginaria fazendo isso, se não fosse você falando, sabe? Nunca imaginaria o quê? A hipótese ou essa expressão de que uma... Eu nunca tiraria isso para resolver essa questão, sabe? Eu nunca pensaria nisso. Mas no que você não pensaria? Nessa hipótese que eu coloquei aí? Nesse ou seja. Só a hipótese você achou que está tudo bem? Não, sim, eu entendi. É questionável, mas é uma hipótese. Vamos ver dentro dessa hipótese como é que fica a coisa. Tá? Hipóteses são sempre questionáveis. Quando você faz uma hipótese, você está criando um modelo econômico e é sempre questionável. Tem modelos e modelos para um mesmo problema. Uns funcionam melhor, outros funcionam pior. É assim mesmo, tá? Então, eu fiz uma hipótese simples. Agora, você concorda que as duas grandezas são y' e y? Y', mesmo que não seja igual a lambda, blá, 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 se as duas coisas são y' e y, isso você concorda? A taxa de... Se o PIB é representado por y, olha ali em cima, seja y de t o PIB. Se y é o PIB, a taxa de variação do PIB é a derivada. Isso é lá do Matemática 1. Derivada é como você mede taxa de variação de alguma coisa. Você pega a coisa e deriva. Então, o problema está dizendo que a taxa de crescimento, a taxa de variação é proporcional ao y. Eu vou passar ali no quadro para a gente discutir esse troço ali no quadro, que aí fica melhor. Espera aí. QD... Peraí. Não. Peraí, passei errado. Aí não saiu do lugar. Pronto, está aqui. Olha lá. A ideia é o seguinte, ele diz y', a taxa de variação, é proporcional ao PIB.
taxa de variação do PIB é proporcional ao PIB, que é dado pela Y, né? Tudo é função de T, né? T é o ano. Mas isso é uma definição matemática. Sempre que você diz que A é proporcional a B, isso quer dizer o quê? Isso é uma maneira matemática de dizer que A dividido por B dá sempre o mesmo valor, constante. Isso é que é ser proporcional. Sei lá, imagina que você tem um retângulo. Imagina que você tem vários retângulos, uns grandes, outros pequenininhos, outro mínimo, mas é um monte de retângulos. Aí alguém diz para você, esses retângulos, de tudo quanto é tamanho, mas eles têm uma característica. A base deles é sempre o dobro da altura. O que ele está dizendo? Que a base é proporcional à altura. Isso é ser proporcional. Pode falar sim ou pode falar sim. Ser proporcional é isso. É um ser múltiplo do outro. Em todos esses retângulos, até esse pequenininho aqui, que você vê apenas como um ponto, eu estou imaginando, todos eles têm a base igual ao dobro da altura. Então, em todos eles, a base é proporcional à altura. Isso é a definição matemática de proporcionalidade. E agora? Melhorou aí ou não? Entendi. Deu para aceitar? Ali, mais ou menos. Às vezes a gente implica com os negócios e aí, às vezes, é demorado mesmo de aceitar. É assim mesmo. Não fique chateado se ainda não engoliu muito bem. Tá? Mas a matemática é uma coisa matemática. Ó, retângulos com base proporcional à altura. Eu podia falar assim, esses retângulos todos têm base proporcional à altura e a constante de proporcionalidade é 2. É uma maneira ultramatemática de falar. Outra maneira mais simples é dizer, em todos esses retângulos, a base é o dobro da altura. É a mesma coisa. Isso é sinônimo nas definições matemáticas. Quer dizer exatamente a mesma coisa. Quando você fala que B é o dobro da altura, sempre, você está dizendo que B é proporcional a H. Tá? Um é múltiplo do outro, sempre. Um múltiplo com a constante de multiplicidade fixa, né? Bom. Professor? Oi, diga. Desculpa, nesse caso, se fosse inversamente proporcional, seria a constante dividida por B? Exatamente. Olha lá. Bom, vamos começar um outro assunto, então. Olha lá. Nós estamos falando de equações diferenciais, né? Aquilo ali foi um exemplo para a gente ver como é que é feita a ponte, né? Você tem um problema do mundo econômico, você cria uma função para descrever, você inventa uma função que descreva o que você está estudando, que represente, né? Uma função que represente o que você está estudando, e coloca ali algumas hipóteses para você poder encontrar essa função e resolver o problema de uma forma puramente matemática. Você vê que era um problema de PIB e foi parar numa equação diferencial. Né? Tá? Esse é o lance. E uma das chaves, não é sempre, mas uma das grandes chaves é a expressão taxa de variação. Quando tem taxa de variação no meio, o negócio está variando com uma taxa, na hora que fala taxa, entrou a matemática, porque a taxa é a derivada. Aí a derivada entrou na jogada. Tá? Olha lá. Equações. Vamos ver aqui. Espera aí, eu vou abreviar aqui, senão eu vou ficar 2 horas escrevendo. Vou falar. EDO, equações diferenciais ordinárias, lineares, de segunda ordem. É o que a gente vai falar hoje.
a gente falou nas duas aulas anteriores 2 exemplos de equação de primeira ordem, né? A equação de primeira ordem só vai até y'. A de segunda ordem vai ter derivada até y². Ó, essas vão ser as que são chamadas, que são ditas de coeficientes constantes. Ó, são equações com essa cara aqui, tá? Ou elas se escrevem assim, A y² mais B y' mais CY igual a 0, ou você vai escrever A y² mais B y' mais CY igual a uma função g de x. Essas daqui são ditas homogêneas. Eu vou escrever aquela outra aqui embaixo, melhor. Ó, A y² mais B y' mais CY igual a g de x. Elas vão ser sempre de um jeito ou do outro. Vou botar aqui na frente, passei para lá para botar aqui na frente o nome que elas têm. Essa daqui, igual a 0, ela é chamada de homogênea. E essa aqui, bom, é bem óbvio o nome dela. Ela é dita não homogênea. Pronto, tá aí. A gente separa as duas. A princípio, podia parecer que não precisa separar. Você podia dizer, é a mesma coisa. Quando a função for nula, dá isso. É verdade. Mas resolver aqui e resolver aqui tem uma pequena diferença. Quando você vai resolver essa daqui, tem um passo a mais que você tem que fazer. Tá? Então, tem separação prática na hora de resolver. Tá? Então, uma ou outra. E esse treco todo que aparece ali, esses trecos todos, olha lá, onde A, B e C são constantes reais, né? Números reais fixos. Então, constantes reais. Agora, é claro que, se eu estou dizendo que a equação é de segunda ordem, esse A tem que ser diferente de 0, né? Porque se o A for 0, a equação vira uma equação de primeira ordem, né? Então, A, B, C são constantes. G de x vai ser uma função dada, né? É um dado do problema. A, B, C também são dados. É uma função... Nos nossos exemplos, em geral, vai ser uma função contínua. E queremos encontrar a y, né? Então, vamos lá. O que a gente quer encontrar é a função y, que, bom, chamei de x aqui a variável, então, y é uma f de x. Tá? Muito comum nesses problemas a variável ser o tempo, como foi naquele exemplo que eu fiz. Então, nesses casos, é muito comum também usar como variável a letra t, né? Para ficar mais fácil de associar o tempo, mais óbvio. Tá? Bom, esse é o assunto do dia. Tá? Bom, hoje nós vamos falar disso aqui. Tá? Na próxima, a gente fala desta. Olha lá. Vou apagar, tá? Quer dizer, já estou apagando. A questão é, como resolver esse negócio, né? Hoje, que é o assunto do dia, eu vou colocar aqui, equação homogênea. Né? É que nós vamos trabalhar. Como resolver? Né? A resolução, essa é a mais simples de todas. Tem uma formulinha, uma receitinha de bolo, que depois eu vou mostrar para vocês de onde é que ela sai, e que, usando essa receitinha, fica muito fácil encontrar essas soluções.
Olha só. Olha lá. A equação é assim, né? A, y duas linhas, mais B, y', mais C, y igual a zero. Né? Então, a partir da equação diferencial, a gente vai formar uma equação algébrica. Ó, essa equação é a chamada equação característica da equação diferencial. Olha, vai ser uma equação do segundo grau, uma equação normal do colégio, do segundo grau, cujos coeficientes vão ser exatamente A, B e C. A gente vai formar a equação AX2 mais BX. Aliás, aqui até se usa uma outra letra, é costume, eu vou botar a letra que é mais usual ser usada. Aqui se usa um R. AR2 mais BR mais C igual a zero. Essa é a equação chamada de característica. É a equação algébrica, né? Onde R é uma variável real que você quer encontrar, formada com os mesmos coeficientes da equação diferencial. Então, as raízes, vamos chamar de R1 e R2, tem sempre duas raízes, né? Podem ser iguais, mas são sempre duas raízes. Né? Considera-se sempre duas raízes na equação de segundo grau. Cuja raiz R1 e R2 são chamadas, né? São ditas raízes, adivinha? Características, né? São as raízes da equação característica. Pronto, tá aí. Então, como é que você vai resolver isso? Você pega esta equação, com os mesmos coeficientes daquela, resolve, encontra as raízes. Achou as raízes? Você acabou de resolver essa equação. Mas como? Vamos ver. Vê que é muito fácil. Vocês lembram que quando você resolve uma equação de segundo grau, lá, quando vocês resolviam lá no colégio, de vez em quando aparecem umas aqui também, né? Tem sempre três casos. As raízes podem ser reais diferentes, reais iguais e podem ser complexas conjugadas. Lembra disso? Então, vamos analisar cada caso separadamente, porque cada um desses casos vai dar uma solução diferente para a equação. Olha só. Teremos três casos. Primeiro, R1 e R2, as duas raízes características, são reais desiguais. Diferentes, né? Então, a solução aqui. Ó, C1 é elevado a R1x mais C2 é elevado a R2x. Essa é a chamada solução geral da equação. Porque, nesse caso, em que a equação característica tem duas raízes reais diferentes, todas as soluções possíveis para essa equação se escrevem desta forma. Estão todas incluídas aqui nessa expressão, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias. Arbitrárias. Vou colocar aqui. Conforme você vai mudando os valores de C1 e C2, você vai encontrando diferentes soluções para a equação original. Então, se você fizer C igual a 10, C2 igual a 20, dá uma solução.
C igual a 1, C2 igual a 0, da outra solução. E assim por diante. Arbitrárias. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Estou apagando rápido demais? Às vezes o pessoal quer anotar ou tirar print. Podemos? Olha lá. Exemplo. Deixa eu imaginar uma equação assim. Y duas linhas, menos 3y, não, menos 3y', mais 2y igual a 0. 1 minuto para você resolver essa equação. Monta a equação característica. Qual é a equação característica aí? Olha lá. Uma equação algébrica com os mesmos coeficientes. Vai ser R2 menos 3R mais 2. Essa é a equação característica. Viu? Olha só. Resolver isso é muito fácil, né? Você vai achar duas raízes. 1 e 2. Pode ver que aqui, quando o coeficiente aqui é 1, né? Aqui é menos a soma das raízes, né? E aqui é o produto. Então, você vê, a soma é 3, menos 3, produto 2, 2. São aquelas duas. Tá? E aí, acabou. Olha só, solução geral da equação. Y igual a C1 é elevado a R1x mais C2 é elevado a R2x. Pronto. Essa é a solução geral dessa equação. É muito rápido, né? De onde é que saiu isso, né? Vou mostrar para vocês de onde é que isso sai daqui a pouco, tá? Primeiro vamos ver os exemplos, vamos ver toda a situação, tá? Aí, no tempinho final, a gente dá uma olhada nisso. Olha só, mais um caso. Esse foi o caso raízes reais, raízes características reais diferentes, né? Agora vamos ver reais iguais. Ó. E aqui, apagou um pouquinho. Segundo caso. R1 igual a R2 igual a R. Quando elas são iguais, sempre são reais, né? Quando são complexas conjugadas, elas nunca podem ser iguais, porque é sempre algo do tipo A mais ou menos BI, né? Então, elas não podem ser iguais, porque para serem complexas conjugadas, tem que ter um BI aqui, né? Então, uma é mais, a outra é menos, nunca vai ser igual, né? Quando as raízes são iguais, elas são sempre reais, né? Só para frisar, não precisava, mas vou botar aqui, reais. Né? Não precisava escrever isso. Tá? Olha lá. Nesse caso, vai ser assim. C1 é elevado a Rx, o valor das raízes, né? R1 ou R2, tudo bom? Mais C2x é elevado a Rx. Olha que moleza. O segredo todo é a equação característica. Você montou, achar a raiz de equação de segundo grau é moleza, acabou.
Viu? Essa realmente é a mais fácil de todas. Um exemplo. Vejamos. 4y2' menos 4y' mais y igual a zero. Aí. Pode resolver. 1 minuto para vocês agora, hein? Vai lá, pessoal. Vamos lá fazer? Monta a equação característica. Então, olha aqui. Qual é a equação característica? ABC. 4R2 menos 4R mais 1. Vai lá, termina isso aí. Me avisa, por favor, quando terminar. Quem terminar? Professor, Hum, ali naquela linha escrita então, naquele C2 é elevado a RX, tipo, aquele X não tá... Eu não entendi ele ali. não, Tá entre o C2 e o E. isso é o resultado da equação. Aqui é o expoente, é tudo isso, tá? E aqui vem o x multiplicando. Eu vou, no final, depois que a gente fizer alguns exemplos e tal, eu vou mostrar de onde é que saem essas fórmulas, tá? Mas aqui eu estou dizendo, ó, o resultado é esse, tá? Não estou justificando, estou só dizendo que é isso. Mas a gente vai ver Entendi. aqui mais tarde um pouco, tá? Então, achou já isso, acabou. Ó, aqui as raízes estão quais? Bom, vou ter que seguir aqui para baixo. Olha lá. Bom, você fazendo um Bhaskara ali, você vai achar meio, né? Ó, R igual a menos B, 4 mais ou menos, raiz quadrada de B2, 16, menos 4AC, 16, né? Olha lá. Sobre 2A, sobre 8. Tá? Então, aqui deu 0, deu 4 mais ou menos 0, sobre 8. Vai dar 2 raízes iguais a meio. Viu?
Agora é só montar aqui. Então, a solução geral, né, aquela solução que engloba todas as possíveis soluções para essa equação aqui, é C1 é elevado a Rx, né? R meio, então vai ficar x sobre 2, né? X vezes meio, né? Mais C2, x é elevado a x sobre 2. Pronto, está aí. É isso. Olha lá. Podia até, se quiser, escrever C1, ali é elevado a x elevado a meio, né? Isso é elevado a x sobre 2, né? Que multiplica os expoentes, né? Então, é raiz quadrada de e elevado a x, né? Olha lá. Raiz quadrada de e elevado a x, né? Pode escrever assim. Acho que fica mais complicado até, né? Mais C2, x, raiz quadrada de e elevado a x. Podia até botar esse termo em evidência aqui ou aqui, né? Tudo bem. Tá? É a solução. Assim ela fica mais simpática, assim, fica meio esquisita, né? Essa raiz da exponencial, né? Tá? Tudo bem? Terceiro caso, terceiro e último. Raízes complexas conjugadas, né? Então vamos. Terceiro caso. R1 e R2 são complexas conjugadas. Números complexos ou raízes complexas, tanto faz. Conjugadas. Então, elas são do tipo alfa mais ou menos beta-i. Em geral, A mais ou menos BI, né? Só que A e B aqui já tinham o significado dos coeficientes, né? Então, vou botar a letra diferente ali, alfa e beta, em vez de A e B. E nesse caso, o que vai acontecer? Esse é o caso que a expressão fica mais compridinha. Ó, vai acontecer isso aqui. Vamos ter y igual a E elevado a alfa x, o pedaço real da raiz característica, que multiplica C1 cosseno de beta x, aí você pega o coeficiente aqui da parte imaginária, mais C2 seno de beta x. Essa fica meio grandinha, né? Pronto, tá aí. Mas, de qualquer forma, é fácil achar, né? Repare que tem uma receita, né? Bem simples de seguir, que você, em 2 minutos, chega na solução, né? De onde saiu essa receita é outra história, mas também não é complicado, não. A gente vai dar uma olhadinha já já. Tá? Vamos nos familiarizar com esse troço primeiro. Depois a gente vê de onde é que ele sai. Olha lá. Exemplo. Um exemplo aqui que eu separei para vocês. Y duas linhas menos 2y' mais 5y igual a 0. Pessoal, para vocês, hein? Olha lá. Faz aí. Me avisa. Monta a equação característica, resolve e aplica.
Equação característica, qual é? R2 menos 2R mais 5 igual a 0. Agora resolve aí. Joga um Bhaskara aí. Olha, R igual a menos B, 2, mais ou menos raiz quadrada de quê? B2, 4, menos 4AC, menos 20, sobre 2A, 2. Olha aí. Raízes complexas, está vendo? Termina isso, então. Ó. Dá 2, mais ou menos raiz de menos 16, não é? Sobre 2. Ou seja, R igual a quê? 2, mais ou menos. Ali você pode dizer que é raiz de menos 16 é raiz de menos 1 vezes raiz de 16. Hã? Porque a multiplicação das raízes de um mesmo índice, né? Você multiplica os radicandos, né? Então, raiz de menos 1 é I. Bom, vou botar aqui assim. Vou botar esse negócio aqui. Raiz de menos 1 vezes raiz de 16 sobre 2. Hã? Raiz de 16 é 4. Vai ficar. Raiz de menos 1 é I, né? Então, vai ficar 2 mais ou menos 4i sobre 2. Não vai? Que vai ser, agora divide por 2, vai dar 1 mais ou menos 2i. Olha elas aqui. As duas raízes características são complexas conjugadas. Agora você finaliza aí. É só escrever esse bicho aí. Então, chegaram lá? Olha aí. O que vai dar? E elevado a alfa, x alfa é esse coeficiente aqui, 1. Então, é E elevado a x que multiplica C1 cosseno de beta x, beta é 2, cosseno de 2x, mais C2 seno de beta x.
2x, fechou. Essa é a chamada solução geral para esse caso aqui, onde as raízes características são complexas. Aí vai parar em seno, cosseno e exponencial. Uma bela salada, né? Tá? Alguma pergunta aí? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Agora um problema com dados adicionais. Olha só. Exemplo. Eu tenho uma equação diferencial, y duas linhas mais y igual a zero. Não. Essa mesmo. Não. Vou fazer uma outra. Deixar essa para depois. Olha só. Eu tinha separado uma outra aqui. Vamos fazer essa aqui primeiro. Y duas linhas menos 9y igual a zero. Com os dados que y de zero vale 2 e y' de zero vale 6. Pronto. Tá aí. Lembra que, no caso de vocês, isso aqui seria a equação diferencial que surgiria de algum problema prático, possivelmente através de alguma hipótese sobre esse problema. Aqui seriam dados informados. No instante zero, tal coisa valia 1, 2, e a taxa de variação dessa coisa no instante zero era 6. Então, me resolve esse problema, gente. Você primeiro vai achar a equação geral, depois determinar as constantes de acordo com os dados que foram fornecidos. Exatamente como a gente fez naquele probleminha dos slides no início da aula. Primeiro você acha a solução geral, depois você enquadra essa solução geral nos dados que você tem. Olha lá, equação característica. R2. Repara, aqui está faltando um termo, né? A equação é assim. AY duas linhas, mais BY', mais CY igual a zero. E a correspondente característica é AR2 mais BR mais C igual a zero. Não é assim? Equação diferencial, equação característica. Aqui não tem o termo Y', não tem o B. Se não tem ali, é porque B é zero. Então, na equação característica, não vai ter B. Assim como aqui não tinha, né? Porque ele é zero. Olha só. Então, vai ficar R2 mais 0R menos 9 igual a zero. Olha aí. Termina.
Ah, isso vai dar R igual a mais ou menos 3, não é? Fica R2 igual a 9, R igual a mais ou menos 3. Raízes reais diferentes. É aquele primeiro caso. Como é que fica? Primeiro caso, y igual a C1 é elevado a menos 3x, R1x, mais C2 é elevado a 3x, R2x. Pronto, está aí. Essa é a solução geral. Agora, a gente tem dados adicionais, né? Esses dados, assim, x igual a zero, costumam ser chamados de dados iniciais. Então, esse seria um problema de valores iniciais. Bom, não importa esses nomes. Quer saber qual é, aqui na solução geral, qual dessas infinitas soluções se enquadra aqui, né? Então, vai lá. Olha lá. Y de 0 vale 2. Eu vou usar isso aqui, fazer x igual a 0, o valor do y tem que dar 2. Y2 vai ser igual a quanto? E elevado a 0, 1, elevado a 0, 1. 2 é igual a C1 mais C2. Claro? Olha só. O que mais? Y né? Aqui tem uma condição envolvendo y'. Então, nós vamos precisar calcular y'. Porque, para usar aqui, eu preciso saber y'. Eu tenho que derivar o que a gente encontrou aqui. Olha lá. Y' vai dar quanto? C1 E elevado a menos 3x. Qual é a derivada de E elevado a U? E elevado a U vezes U'. Mais C2 é elevado a U vezes U'. Viu? Essa é a derivada. Então, isso vai ficar y' igual a quanto? Igual a menos 3C1 é elevado a menos 3x mais 3C2 é elevado a 3x. Essa é a y'. Se a y era isso, y' é essa. Agora eu posso usar o dado que a gente tinha lá. Olha lá. Y' de 0 é igual a 6. Está dado lá. Então, eu vou substituir 0 aqui e aqui, e essa conta toda tem que dar o y' de 0, que é 6. Ou seja, 6 igual 0, 0 vai dar 1, 1. Menos 3C1 mais 3C2. Ou seja,
Dividindo tudo por 3, 2 igual a menos C1 mais C2. E agora? Observa. Usando essa condição, nós chegamos nessa equação. Usando a outra condição, nós chegamos a esta equação. Agora, a gente pode resolver o sistema formado pelas duas equações. Olha lá. C1 mais C2 igual a 2, menos C1 mais C2 igual a 2. Parece estranho, né? Dá 2 nos dois casos. Por que dá 2 nos dois casos? Porque é 0. Senão não daria igual. Mais C2. Mais C2 não podia dar a mesma coisa se fosse diferente de 0. Quer ver? Olha só. A gente pode fazer assim. Olha só. Soma as duas equações. Não podemos somar? Soma os dois primeiros membros, soma os dois segundos membros. Quando somar, C1 corta com menos C1. Vai dar 2C2 igual a 4. Que direto vai dar C2 igual a 2. Hã? Com C2 igual a 2, substituindo aqui ou aqui, vai dar direto que o C1 é 0, né? Porque, ó, 2 passa para cá 0, fica C1 igual a 0, 2 passa para cá 0, menos C1 igual a 0. Então, isso implica também C1 igual a 0. Pronto, está resolvido o sisteminha, estão achadas as constantes. Então, achamos lá na solução geral da equação, a gente acabou de encontrar uma particular solução, que é aquela que verifica os dados informados. Olha só. Então, Y. Cadê? Está aqui. C1, 2, é elevado a menos 3x, mais C... Não. C1 é 2. Quem é 2 é o C2. C1 é 0. Vai ficar 0 vezes isso dá 0, né? Não preciso nem escrever. Mais, também não preciso escrever o mais aqui. Sobra só o C2, né? Que é 2. 2 é elevado a 3x. Pronto. Está aqui. Dentre as infinitas soluções dessa equação que estão aqui na solução geral, eu digo infinitas porque C1 e C2 são constantes arbitrárias, então podem assumir infinitos valores, você vai ter infinitas funções. A gente encontrou uma particular solução que é uma dessas, mas com o detalhe adicional de satisfazer as condições que foram dadas. Viu lá? Alguma pergunta aí? Está tranquilo isso? Professor, nesse caso, se você tivesse colocado o C1 elevado a elevado a 3x e o C2 é elevado a menos 3x, teria algum problema? Não. Ia trocar os valores de acordo com a troca que você fez e no final ia chegar na mesma solução, não ia ter problema nenhum. Né? Porque, veja, C1 e C2 são coisas arbitrárias. Se você quiser mudar os nomes, você pode mudar. Pronto. Agora, essa vai se chamar C2 e essa vai se chamar C1. Aí, na hora que você fizer as contas, vai dar tudo ao contrário. C2 vai dar 0 e C1 que vai dar 2, né? Isso não muda nada. Tá? Tá bom. Bom, se você quiser mudar, a gente chama de A e B. Pronto. Qualquer nome.
Aí vai dar A e B, A mais B, menos A mais B, no final vai dar B igual a 2 e A igual a 0. Vai dar a mesma coisa, isso é só uma questão de nome, isso não muda a solução do problema. Ok? Ó, mais um rápido aqui para fechar os exemplos. Vamos ver se sobra uns minutinhos para a gente comentar com vocês de onde vem essas soluções. Ó, rapidinho aqui, porque agora já ficou tudo, já vendo que é tudo igual, né? Olha, cadê? É esse aqui. Y duas linhas mais Y igual a 0. Y de 0 igual a 3. Y' de 0 igual a 0. Pronto. Tá aí. Um minutinho para vocês, hein? Rapidinho, gente. Primeira coisa, equação característica, sempre. Cadê? Ó, o A, BY', CY. O B é 0 de novo, né? Então, A é 1 e C é 1. A equação característica é AR2 mais BR0 mais C1. Né? Não é 0. Só isso. Olha que equaçãozinha fácil. Vai dar R2 igual a menos 1. Vai lá, gente. Termina isso aí. Olha aqui. Vai dar R igual a mais ou menos raiz de menos 1. Não é isso? R igual a mais ou menos I. Raízes complexas conjugadas. Terceiro caso. Vai lá. Ó, isso aqui é para ser olhado como aquela coisa, alfa mais ou menos beta I, né? O alfa é 0 e o beta é 1. Então, aquela solução, a solução geral era E elevado a alfa x, que multiplica C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x. Como é que vai ficar? Ó, alfa é 0.
Aqui vai dar E elevado a zero. Então, isso vai dar apenas esse E elevado a 0,1, essa parte sumiu. C1, o beta é 1. C1 cosseno x mais C2 seno x. Olha só, deu isso. Isso é a y. Vocês viram derivada de seno e cosseno no Matemática 1? Sim ou não? Não. Não? Ah, bom, vou só comentar aqui. A derivada do cosseno é menos seno. E a derivada do seno é o cosseno. Aí daria isso aqui. Pronto. Dei a derivada aí de presente para vocês. Isso tem aplicações também. Vocês não devem usar nos cursos de economia, mas existem muitos fenômenos que são oscilatórios. Fenômenos sazonais, às vezes, oscilam muito. Então, essas funções são boas para descrever coisas que oscilam, que variam, vão e voltam. Situações. Pode até ser uma situação econômica que oscila. Professor, Então, a derivada de cosseno x é menos seno? Exatamente. E a do seno é o E a cosseno. de seno? É. Obrigada. Se você deriva o cosseno, dá menos o seno. Se você derivar o seno, esqueci o x, vai dar igualzinho ao cosseno. Uma vai para a outra, né? Só que no cosseno troca de sinal. Olha lá, vamos usar os dados. Y de 0 igual a 3. Então, y está aqui. Olha o y aqui. Né? Y, aí reduziu para isso. Quanto vale cosseno de 0? Quem lembra? Cosseno de 0 é 1. 1. E o seno de 0 vale quanto? Quem lembra? 0, eu acho. 0. Então, ali sobra só o C1. Sobra C1 igual a 3. Porque quando botar 0, vai dar 1 e 0. Aí sobra só o C1, tem que dar 3, C1 igual a 3. Na Y', olha lá, Y' de 0 igual a 0. Então, vamos lá, vamos usar. O que vai sair daí? Y' está aqui. Quando fizer 0, cosseno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, para x igual a 0, isso aqui dá só C2, né? Porque aqui dá 0 e aqui dá 1. E o y' de 0 é 0. Então, C2 é igual a 0. Viu lá? Viu? Qual é a resposta, então, do problema? Y, solução, é igual a quanto? Olha lá. C1 é 3, C2 é 0. O Y está aqui. Então, vai dar 3 cosseno de x. Que o C2 é 0, né? E some aquele termo lá. Ó, essa é a solução. Tá? Bom, tá aí. Olha só. A nossa prova está marcada para quarta-feira da semana que vem, né? Dia 23. Não é isso? Ô, gente,
eu vou puxar essa prova para o dia 25, para sexta-feira, para dar uma folgazinha aqui, porque nós vamos estar acabando a matéria aqui no dia 21. Dia 21 a gente vai encerrar. Aí está muito em cima, né? Você acaba aqui, dá a prova no dia 23, aí tem uma folga assim para tirar dúvidas, fazer exercício e tal. Ok? Então, vamos passar P1 para o dia 25, tá? Eu vou corrigir lá na página, só para ter essa folga aqui, senão a gente fica... É que esse curso é muito longo, vocês estão vendo, né? Esse curso tem coisa que não acaba mais, né? É um curso muito longo. E, às vezes, a gente fica meio apertado, assim, no final, tá? Então, anotem, dia 25 é a nossa P1, não mais dia 23. Um dia a mais para a gente poder dar uma respirada antes de fazer a prova. Com um pouco de sorte, talvez dia 21 já tenha acabado, mas acho difícil. Acho que aqui dia 21 ainda vai ter que discutir um pouco o nosso último assunto, que são as equações e as diferenças. Porque equações diferenciais ainda não são o último assunto. Depois de equações diferenciais, que já está quase acabando, aí que vem o último assunto, que é um assunto rápido. 1h30 a gente dá a ele. No máximo 2. Mas tem ele. Tudo que a secretaria, que a coordenação me pediu. Eu estou seguindo o que pediu a coordenação, tá? Coordenação de vocês, né? Então, tá certo. Eu dou. Eles pedem, eu dou. Tá? Olha lá. De onde é que saiu isso tudo? Jogo rápido, tá? Olha só. Interrogação. Fórmulas, fórmulas, fórmulas. De onde é que elas saem, né? Olha só. A equação era assim. A, y duas linhas, mais b, y', mais cy igual a zero. Não era isso? Se eu dividir tudo por a, eu encontro assim. Y duas linhas, mais b sobre a, y', mais c sobre a, y igual a zero. Tá? Vai acabar. Eu faço no iniciozinho da próxima aula, porque acabou. São 14h39, não dá mais. Eu ia só mostrar o caminho, não ia fazer até o final, não, porque aí no final começa a dar conta. Mas a gente mostra o caminho aí, vai, anda um pouco aqui, mas já não dá mais. Olha, gente, no início da próxima aula eu faço isso. Isso é uma coisa rápida, isso não passa de 5 minutos. 5 minutos no máximo. Tá? 4 minutos a gente faz isso. Tá? Mas fica para o início da próxima aula, porque agora esgotou-se o nosso tempo. Alguma pergunta aí, gente? Não? Então, até quarta, gente. E lembrem, P2 pulou para sexta-feira, dia 25. Ok? Tchau, pessoal. Professor. Oi, diga. Não, eu ia tirar uma dúvida, tipo, que não tem a ver com a matéria.